Adjunto Irici, Quataí 108, herdeiro Triadar Paz, o 7º raio Adiração Arcano, Sama 2000. E ela vai nos contar a sua história, como chegou ao Vale. E para mim é uma satisfação muito grande estar entrevistando a chefe. E então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, Mestre Adelves, é o seguinte: salve Deus, Mestre Adelves. Salve Deus. O que trouxe a senhora ao Vale? O que foi que fez que a senhora viesse a primeira vez ao Vale? Eu vim ao Vale pela dor, porque quando eu vim para Brasília, forçada pela transferência do ministério a que eu pertencia, e precisava vir. E ao chegar aqui, após algum tempozinho, o problema se agravou. E encontrei nesta amiga, Conceição Cassati, que já era amiga de tia, mais ou menos, pertencia, e disse: Adelves, por que você não vai ao Vale do Amanhecer falar com tia Neiva? Talvez ela possa te ajudar. E eu assim fiz, orientada por ela, vim sozinha. Ao chegar, procurei saber onde era e vi aquela casinha de palha. Fiquei em pé na janela, onde tinha uma senhora sentada em cima de um baú, com umas 4 pessoas sentadas ao redor, ela conversando em casa dela. Ela me olhou e perguntou: você quer falar comigo, minha filha? Eu disse: sim, senhora. Ela disse: entre. Eu entrei, ela me mandou sentar ao lado dela e perguntou: você está bem? Eu digo: estou relativamente bem. Ela disse: o que você tem aí na perna? Eu disse: nada. Ela disse: tem sim. Foi o que aconteceu? Eu digo: ah, sim. É que eu fui fazer um trabalho quando eu cheguei aqui, procurei alguém que pudesse me ajudar e fui encaminhada a um determinado centro, onde me foi dado a fazer um determinado trabalho, que você deve conhecer, tia, que trabalho é esse. Trabalho um pouco pesado. E ao realizar esse trabalho, se aconteceu isso, né? Levou 7 pontos, eu digo: exatamente. E o que você tem na bolsa? Eu disse: é dinheiro, documentos. Não, o que mais? Eu digo, e peguei um rosário que eles dão como guia para proteger, de contas brancas. Ela disse: é isso mesmo, me dê isso. Você pode me dar? Eu dou. Ela disse: você não vai mais usar isto. Depois ela me explicou que aquilo ali era uma prisão, me manter presa lá onde eu estive. E continuou conversando por aí e disse: minha filha, quando for, você vai às 3 horas, vai abrir o trabalho, você passa nos tronos e depois eu quero conversar com você. Não saia daqui sem falar comigo. Perfeitamente. Assim eu fiz. Fui atendida por pai Tomé. E ele disse para mim: olha, filha, você precisa falar com tia Neiva, não saia daqui. As mesmas palavras dela, precisa falar com ela precisa muito falar com você. Perfeitamente. Quando chegou, recebi uma ficha, que era todo mundo recebia. Chegou a minha vez, ela disse: graças a Deus, minha filha. Disse: eu gostaria que você ingressasse nesse trabalho, nesta corrente, porque você precisa fazer isso. Sei que você tem algum conhecimento, andou muito já, e seria muito bom que agora você entrasse aqui. Tá bom, vá à loja, peça a Lúcia, Carmen Lúcia, a filha dela, que tinha lojinha, que fazia os uniformes brancos das ninfas. Eu lá fui, assim fiz e apareci e comecei como doutrinadora, trabalhando. Um certo dia, mais ou menos, ela me pegou lá onde hoje era cura evangélica. Ela sente ao meu lado, eu sentei e ela disse: se prepare que eu vou fazer aqui uma puxada em você. Tudo bem. Ao fazer, diz que eu incorporei, eu não sei porque eu não sei dar conta do que aconteceu. Eu sei que eu quase fiquei louca na hora, de dor, de tudo. E ela chamou 7 doutrinadores e mandou que fizesse a elevação. E depois disse: da agora adiante você vai trabalhar como apará. Graças a Deus passou aí um grande cobrador, um cardeal que tinha dívidas com você. Mas graças a Deus. Tudo bem.
E assim eu levei 1 ano trabalhando na cura, na linha de passe, no trono, na mesa, só que na mesa eu não sentia quase nada não sentia o que a maioria sentia, que eu achava que eu não sei. Mas tudo bem, eu continuei, mandou, tá. Aí se aproximou ela começou então a chamar essa primeira turma, eu fiz parte dela, ela juntamente com o Mário Sassi, o Tumuxi, começou a dar as aulas aos domingos, que o trabalho nessa época só abria às 3 horas da tarde. Então, pela manhã, ela e seu Mário nos dava a doutrina, o esclarecimento e tudo, a finalidade, tudo isto. Chegou o dia da iniciação, primeiro passo iniciático nesta doutrina. Então eu disse, tia, como fico? Ela disse, você quem sabe. Eu fiquei intrigada com aquilo, porque eu via sempre ela responder sim, não, e comigo ela não chegou a responder. Aí eu fui para casa, fiquei 1 semana sem pisar aqui, fazendo um exame de consciência, procurando me analisar, como eu poderia ser. Um dia eu me acordei, me levantei, eu digo, é hoje, eu sei o que eu quero. E cheguei a ela e disse, quero iniciar como doutrina. Ela disse, por quê? Eu digo, porque eu, como aparar, vou ser mais uma. Aí tem muitos. E como doutrinadora, com um pouquinho de experiência e conhecimento, eu posso ajudar mais. Ela disse, me abraçou e disse, graças a Deus, minha filha. E assim eu fiz. Iniciei, só quero que você tenha os pés no chão, não deixe a incorporação mais lhe tomar conta e vamos em frente. E começou a minha jornada como doutrinadora. Passada uma época, ela disse que, sentada na mesa, na hora das refeições, estava eu e a esposa do Nestor. Ela disse para mim, minha filha, você vai abrir a falange de sublimação. E você, Ivone, minha filha, a de Dharmoshinto, que é a caminho de Deus. Você, minha filha, arranja 7 ninfas para ser o seu 7º raio. Tudo bem. No dia da iniciação do doutrinador, eu faço questão de registrar isto, já que a oportunidade se me foi dada, e eu sei que a maioria não conhece essa passagem, eu não sei porquê. Eu estava como 7º raio decrescente. Eu estou lá uma capa e os 7 raios, e ela se posicionou dentro daquela cabala de Umahan, lá com as 7 luas meninas, e mais o mestre que ajudava a consagração. E os doutrinadores, formados em pilotões, com seus escudos e suas espadas, que ela fez o sinal e eu ia perguntar o que ele desejava. Ele dizia que queria passar naquele oráculo. Eu levava, as meninas abriam o portão, eu dava a resposta, ela mandava que eu voltasse e perguntasse quais eram as intenções dele. Ele respondia para me espiritualizar e prosseguir na minha jornada. Ela disse, volte e diga para ele entrar. E assim foram os 39. Essa foi a consagração dos adjuntos? Dos adjuntos. Passava lá de joelho, ela colocava a espada na cabeça, sal, perfume, e ela liberava, iam até a certa distância, onde se encontravam os 3 trinos com um livro grande, onde ficou registrado adjunto e dando a, como é que se diz, a consagração dele. Por exemplo, o primeiro foi Alberto, que foi consagrado como é, meu Deus? Yucatán, o adjunto Yucatán. Depois o Caldeira e o Matã, e assim sucessivamente, cada um recebia a sua missão. Eles desciam e registravam, se apresentavam aos 3 trinos, eram registrados nesse livro grande, que creio que está aí ainda, eu não sei porque eu não vi mais. No dia seguinte, uma segunda-feira, eu estava trabalhando e recebi um recado dela, que viesse onde eu estava. Na minha inocência, vamos dizer assim,
eu julguei que houvesse cometido alguma falha, alguma coisa. Ela mandou que eu viesse precisar falar comigo. Eu cheguei à tarde aqui muito aflita, então ela disse, minha filha, você não é um 7º raio decrescente. Nessa época eu já respondia a ela, já tinha confiança e respondia, eu digo, mas foi você que me deu. Ela disse, sim, eu sei, mas o pai Seta Branca esta madrugada esteve comigo e disse que você é um adjunto. Eu disse, mas eu, tia, eu sou mulher. Eu sei, minha filha, essa sua resposta eu dei ao pai. Ele disse, eu sei, minha filha, mas ela é um adjunto. De maneira que você está consagrada pelo pai Seta Branca como adjunto. Eu disse, então você vai me ensinar como é que eu devo proceder, porque eu não sei nada a respeito. Ela disse, não se preocupe, você tem bagagem, não, você tem estrutura, condições. Ela aplicou lá o termo para prosseguir. E o pai, que tem muita deferência. Graças a Deus, eu espero merecer e honrar a confiança. E daí prossegui minha jornada, né? E estou até aqui, né, continuando. Ele me mandou preparar ninfas para fazer as seguintes iniciações após a tia, porque era a tia quem fazia, era quem recebia o pai e fazia a iniciação do doutrinador. Então ficou tia e Nestor e Ivone lá dentro fazendo tudo isso. Até que um dia ela me chamou e disse, venha participar. Não, foi o pai incorporado nela, me chamou e disse, da agora por diante a Ivone vai me receber, filha, e você vai fazer a parte da Eurici, a parte doutrinária e a confirmação do doutrinador. Tudo bem. E assim continuei a missão. Até que um dia ela nos chamou para dar o arcano. Era um ritual que ela nos fazia todos sentados, ela no meio, no seu Mário, lá na cura evangélica, e trazia o número certo de determinados arcanos que o pai tinha dado, que ela, é como ela dizia, que ela não escolhia, ela cumpria. Então, foram os 7 primeiros, e os outros ficaram assim e perguntaram, ela disse, meu filho, na próxima reunião pode ser que o pai traga novos nomes, novos candidatos. E eu sempre no meio daqueles mestres, só tinha homem e mulher, eu e ela. E tudo para mim estava normal, tudo certo. Até que um dia ela começou a fazer as cassandras dos ministros, que ela já tinha dado os ministros. E ela disse, você também vai ter uma cassandra. Eu digo, mas eu não sou arcano. Ela disse, mas você é ministro. Depois ela me chamou e disse, é quando você se engana, minha filha. Você é um arcano, recebeu também o mesmo direito, a mesma força que os seus companheiros. Eu fiquei apavorada, porque eu achei que era uma coisa muito séria, muito elevada, muito sublime mesmo, para chegar àquele ponto, e eu só como mulher, no meio de 30 e tantos homens, e passei por muito sofrimento por causa, perdoe-me a verdade, mas muito machistas, e eu só de mulher, viúva, para ser um arcano no meio daqueles 38 mestres, não, 39. Então, e aí começou a minha jornada. Eu comecei a preparar as ninfas para receber ao pai, que a tia disse, o pai mandou que você preparasse as luas, ninfas luas, as primeiras, para fazer a iniciação. Você vai preparar para receber e vai trabalhar com esse povo. Então, eu digo, mas tia, como eu vou fazer isso? Ela disse, o pai disse que você sabe. E ele só aceita a ninfa preparada por você. Eu tive a curiosidade de perguntá-la na ocasião, mas por que só eu, tia? Ela disse, minha filha, quando o pai me dá ordem, eu cumpro. Você faça a mesma coisa. E eu assim fiz. E daí vieram novas consagrações. Ela passou a me preparar para fazer o 1º de maio.
Hoje é um castelinho que é habitado hoje pelo bálsamo. Eu vinha toda tarde, ela dizia assim para mim: minha filha, o pai me autorizou ali preparar para você abrir, atravessar, como é que é, meu Deus? Atravessar o Neutron. Sim, atravessar o Neutron, porque eu preciso fazer esses trabalhos iniciáticos de 1º de maio, que é mais um trabalho, são as duas forças, a festa do sol e da lua, do ouro e da prata, é o dia do doutrinador. Então esse 1º de maio eu vou lhe preparar para você fazer, invocar essas forças e abrir o Neutron para a gente poder continuar, porque eu preciso de abertura desse Neutron para poder continuar esse trabalho. Esse foi o primeiro de maio? Exato. Então ela me vestiu de toda dourada, foi uma coisa louca. E eu tremia, mas com tanto medo, ela me levou preparando. E ela lá estava sentada e disse: não tenha medo, minha filha, você vai conseguir. E eu fiz. Fiz, não é? Mas tremia que só vara verde, atordoada pelo vento. Mas fiz. Quando eu terminei tudo, ela se levantou e me abraçou e disse: ô minha filha, graças a Deus. E daí para frente eu passei a fazer as invocações nessas realizações iniciáticas, nessas aberturas desses novos trabalhos, sempre fazendo. E ela me mandou preparar mais ninfas, que eu as preparasse igualzinho a mim. Posterior que me dá Apará, eu não queria, reneguei muito, porque eu conheço o Apará um pouquinho e eu sei que é um povo, um povo sublime de Deus, mas são muito difíceis, porque eles com seus plexos abertos, muito receptivos, e são difíceis, uma hora é assim, outra. Eu tinha esse conceito, eu tinha medo, né, do Apará não dar conta. Me deu o Apará, depois de me dar o Apará, mandou que eu fizesse a janda, porque aí vinha a preparação da elevação de espada, quando ela me deu como eu devia proceder. Eu fiz as primeiras, eu me cansava muito. Ela dizia: não, agora você vai preparar ninfas para fazer a elevação. E assim ela chamou a primeira Urici, aliás, eu fui a primeira, né? E a segunda, que seria a Dona Delma, e um dia me chamou e fez a consagração dela assim, de joelho, a tia na frente, eu atrás, e a consagrou como a primeira janda deste amanhecer. Que a ninfa, que depois de se tornar em si conhecedora de todos os trabalhos, de todo, e saber puxar uma força na abertura de um trabalho de poder iniciático, ela passaria então a se preparar para ser uma janda, ela ficaria específica para aquele trabalho de elevação. E todos os trabalhos extras que houvesse dentro do tempo, ela seria responsável, desde que obedecesse à escala do adjunto. A senhora lembra qual foi a primeira ninfa Urici Sol da senhora? Sei, Delma. A Delma também foi a primeira Urici Sol? Foi a primeira que eu convidei. E daí que começou. Fiz mais 7. Mas dessas 7, a única que ainda estava, que ficou, foi Delma. E aí vieram novas e foram se consagrando, as outras dando lugar, e hoje estão aí as ninfas Sol, Uricis, são as jandas. Ao preparar as ninfas Uricis Luas, ela um dia me chama e diz: filha, leve essas 7 ninfas luas lá na sua casa e faça a invocação da força transcendental de Quataí 108. Digo honestamente, eu fiquei com receio, porque eu não conhecia esta força. Para que ela representasse nos trabalhos de libertação e no turigano que ela estava criando, que ela seria a Pitya. Então elas têm como representante de Quataí 108. Foram 7 ninfas que pela primeira vez eu passei por essa nova experiência e ela as consagrou
que estavam consagrados, daí por frente, as proporções que eu fosse vendo, as condições, que eu fosse fazendo isso com as ninfas e Uricis. Não satisfeita com isso, num 1º de maio, que eu não me recordo no momento, a data precisa, vai passando os príncipes, aliás, vão passando os príncipes. Ela me chama, eu estava lá em cima, no 1º de maio, eram 7 príncipes da corte. Ela chama o primeiro com os outros e diz: minha filha, a partir de hoje, você vai tomar conta desse povo. Eu disse: mas eu, tia, de novo? Ela disse: sim. Ela riu com aquele riso todo amoroso que ela tinha para quando a gente reagia e disse: sim, filha, é você. Você vai encaminhar esse povo e vai ajudá-los. Oh, meu Deus, mas não é possível. A tia me bota em cada encrenca. Tudo lá, falei com ela e tudo. Ela disse: é isso aí. E aí começou a jornada dos príncipes comigo, sob a minha responsabilidade. É uma experiência nova, porque é trabalhar eu sozinha, sem ter ninguém ao meu lado, a não ser só doutrinadoras e luas. Como eu poderia comandar essa rapaziada, homens? É verdade que na minha vida, na vida física, material, eu lecionei homens, fui secretária de colégio, representei ministro em instalações de... Mas é diferente, na doutrina é diferente, porque a vida religiosa não condiz com a vida física, a vida material. É aquela história evangélica que diz: tudo dá sem nada receber. E o princípio nosso aqui é justamente humildade, tolerância e amor, não só em palavras, muito profundo, dificílimo de assimilar. E eu desde criança aprendi, que eu fui a primeira de 14, primeira filha, e depois de 7 homens, depois é que vieram as outras. Meus pais muito rigorosos na disciplina, eu fui criada com muita responsabilidade e muita exigência, tinha um comportamento assim, assumi demais. Eu lecionei, fiz tudo na vida. A propósito, Mercedel, a senhora nasceu em que lugar? Eu nasci... O dia também, Iana? Em Parnaíba. E do outro, que Parnaíba passa um rio, que do outro lado é uma ilha que chama de Santa Isabel, mas pertence também a Parnaíba. Eu nasci lá, no dia 2 de maio de 1921, às 9 horas da noite. E a história do nome da senhora? Bom, quando eu vim ao mundo, eu disse que eu era muito humildinha, muito fraquinha, e eu tinha um tio que era professor intelectualizado, e eu fui ser a filhada dele. E ele disse à minha mãe, Noquinha, mas o nome dela não era Noquinha, era Joana de Lima Couto, dos Reis, que era meu pai Reis. Ele disse: ela é tão miudinha. E minha mãe lia muito romance. Minha mãe era metida assim, gostava de tocar, recitar, e muito católica. Então ela lia muito e viu a descrição de Edelweiss, que quer dizer flor do campo. É uma flor que nasce nos Alpes da Alemanha, nos precipícios, a flor do gelo. E que, aliás, tem uma, não sei se vale a pena contar, mas não faz mal. Quer dizer que eles têm lá uma, como é que eu digo, um simbolismo assim, que o rapaz que gosta de uma moça e que descer aquele precipício, que ela nasce nos precipícios, e colhe, a moça aceita, é um compromisso de casamento. Bom, e como era Edelweiss, que é alemão, meu tio então virou-se e disse: Noquinha, ela é tão miudinha para ter um nome desse também, por que que a gente não aportuguesa esse nome? Ele era professor de português. Disse: como seria? Seria Edelweiss. Então eu passei a me chamar Maria Edelweiss.
Couto dos Reis. Esta foi a razão do meu nome, da minha origem, sabe? Então, a flor significa flor dos Alpes. Acabei de dizer. Mais alguma pergunta, mestre? A senhora quando veio, a senhora veio do Rio de Janeiro para cá? Vim do Rio, morava há 20 anos no Rio de Janeiro. A mudança foi brusca porque eu vim sozinha. Lá no Rio eu tinha minha família, do lado de meu pai. Morava lá, família grande, né? E então foi por essa razão que eu busquei no Espiritismo um lenitivo para o problema que eu estava vivendo. E que aconteceu o que aconteceu e terminei por chegar aqui. E parece que a mediunidade na família da senhora, parece que principalmente as irmãs, é um fator muito forte. Realmente. Parece que é uma família só de compromissos, de missionários da espiritualidade, porque vou contar uma passagem. Meu pai, ao casar-se, era católico, ambos, e passou por uns certos problemas e abraçou a maçonaria para poder, foi aconselhado a isso para poder superar um problema. Graças a Deus foi superado nesta oportunidade. Depois então, ao voltar aqui para Parnaíba, onde é nossa cidade de origem, onde eu nasci, meu pai passou a ser espírita, começou a desenvolver. Até então eu tinha pavor, negócio de espiritismo. Minha mãe então nem se fala, e ela tinha muito compromisso com as almas do purgatório. Toda sexta-feira, toda segunda-feira, ela tinha que acender uma vela e rezar um terço. Era o compromisso que ela tinha. Muito católica e tudo isso. E meu pai passou a receber energia nas mãos, e onde ele posicionava as mãos, aliviava as dores. Eu tenho experiência disso, porque eu fui operada de apêndice e senti muitas dores. E ele foi lá onde eu estava, eu não aguentava, aquela coisa, estava pedindo um negócio para melhorar, e ele colocou as mãos e as dores passaram. Minha mãe, um dia, um parente nosso, primo, a família, a irmã de minha mãe, tinha uma ilha, chamava Ilha do Coroatá, que é no Maranhão. Tinha casa. Um dos filhos, tem parece que 18 filhos, o mais novo, não sei porquê, largou tudo e foi viver lá sozinho nesta casa, onde tinha só o peão que tomava conta da ilha, era deles. E um dia ele amanheceu morto, ele se matou. A minha tia, que é irmã de mamãe, não aceitava, chorava muito. Disse que não, que ele tinha sido assassinado, uma confusão doida. Um dia meu pai, já chateado com essa conversa da minha tia, que isso aí, tinha aquela coisa toda, me chamou, sentou na cabeceira da mesa e disse, o diminutivo dele com a mamãe seria Noca. Noca, senta aqui. Botou um lápis e um papel e não disse nada, nem para mim, nem para ela. Aí ele fez uma prece muito bonita. Mamãe tinha um pavor de espiritismo. Ela automaticamente pega o papel e a caneta e psicografou. Mas assim, muito rapidamente, folhas por cima de folhas. E eu olhava para o meu pai, ele só mandava eu ficar quieta. Eu ficava quieta, não entendia nada. A primeira experiência assim, de estar num local só nós três. Quando terminou tudo, nós fomos ler a mensagem. Ele chamava-se Antônio Mentor. Ele dizendo que pedia a mãe dele, que pedisse à mãe dele, que não fizesse mais aquilo. O que ele precisava era de muita prece, porque ele tinha cometido suicídio por falta de esclarecimento. E que ela não julgasse nem condenasse ninguém. Mamãe nunca mais quis sentar na mesa e disse que não era, que ela tinha horror. Ela tinha tanta coisa com as almas, tanto assim, união com as almas, que no dia de segunda-feira ela não dormia só, porque às vezes papai viajava.
Na época ele ainda era comandante de navio ali do Rio Parnaíba. Então ela ficava só, ela não ficava só. E no dia que ela esquecia, com muito sono, ela não dormia, porque elas botavam ela lá no Nordeste, lá dia de muito calor, além da cama, tinha sempre uma rede. E ela passava para a rede e nos botava na cama para fazer companhia. Ela não dormia, elas botavam ela para fora. A mamãe tomava, por causa da dificuldade intestinal, ela tomava pílulas do Dr. Rossi, que era para funcionar o intestino. E as pílulas rolavam tudinho no chão, botava ela para fora. E ela ficava apavorada. Enquanto ela não rezasse e não acendesse a vela, ela não dormia. E assim, depois vieram todos nós. Meu irmão era católico, passou a ser maçom. De maçonaria passou a ser espírita, por sinal ele era até epilético, não é? Estivemos morando em Salvador, antes de chegarmos aqui. E o outro, antes desse que morreu epilético, ele teve um problema no dente e a família é muito inclinada a abscesso, não, como é que a gente chama? Não me recordo agora. E ele morreu por causa de um abscesso. Morreu no dia 7, às 7 horas da manhã. A sepultura 7, foram 7 coroas e até hoje não. Hoje agora eu já sei, mas na época nós não sabíamos por que esse simbolismo. E tétano. O outro chamava-se Mário Almir. Nós estávamos em Coelho Neto, Maranhão. Meu pai estava no sul. E ele tinha uma pequena feridinha, tocava realejo, feridinha no beiço, e uma mosquinha dessa de pequenina, de lama, pousou e deu tétano, foi-se embora. Então é assim, acontece isso. Depois vieram as moças. Agora aí é que meus irmãos... eu tenho outro também, outro irmão, que abraçou o espiritismo. Esse é médio de incorporação e de transporte. Foi preciso um desses grandes lá da Bahia chamar meu pai, que tivesse muito cuidado, que não deixasse ele andar só, não é? Depois, então, tem as irmãs. E os outros também, mas mais suaves. Começou pela minha irmã, hoje casada, até com um militar, mora em Salvador, em Santo Antônio de Jesus. É uma grande médium, mas tem verdadeiro pavor, que é uma tristeza, não quer nem saber. Mas recebe cada coisa e vê cada coisa, é uma coisa tremenda. Em seguida veio a Elisete. Essa nós consideramos, diante do que nós vemos e ouvimos e sabemos, é um fenômeno. Esta tem o compromisso mesmo real, não sei porquê, nem a razão de ser. Ela teve um trauma nessa preparação, eu ainda não entendia nada disso e daquilo, conhecia muita coisa, mas nada dizia o que eu sei hoje um pouco. Então ela teve um trauma nessa passagem, desse trauma ela tem medo, tem pavor, não anda só, não fica sozinha. Tem um verdadeiro pavor, é solteira, tem tudo quanto é curso, não se sabe mais o que fazer, tudo isso para se distrair, porque ela não aceita o transe, a incorporação. É uma missionária, posso dizer assim, que não cumpre o que ela tem que cumprir. E por isso, até hoje, sofre muito com essa situação. Não sei se esse trauma veio mesmo para isto, porque sabia da reação dela. Ela, tia teve a oportunidade de conhecê-la, eu trouxe aqui, porque ela pediu para vir, para ver se a tia podia ajudá-la. Ela tanto vê como ouve, conversa, e tem muitas passagens, muitas, mas ela não aceita a incorporação. Ela é do princípio que não precisa da incorporação. Pode-se o médium que aparar, que tem a faculdade mediúnica,
do Apará, de resolver o problema sem precisar passar pelo transe. E, como sabe, a tia até então achava que não concordou com ela nessa passagem. E aí ela continua até hoje. Ela tem fatos que se registrado, é muito interessante de passagem. Ela, como sabe, como é que diz? Como é que é? O médico de casa não faz milagre, não é? Santo de casa. O santo de casa não faz milagre.